Então, isto é um fenómeno que vinha tomando forma já há alguns anos ou décadas, resultante, portanto, do crescimento acelerado das grandes cidades, num cenário de desindustrialização, de desemprego, de aumento da escolaridade da juventude, e que depois não consegue absorção no mercado de trabalho e acaba por se desenrascar no setor informal. Há muito que estes jovens que sobrevivem de atividades informais, de limpeza de carros, de venda de qualquer coisa na rua para poder sobreviver, há muito que estes jovens vêm constituindo bombas relógio urbanas prontas para explodir em cenários urbanos onde floresce um mercado, uma sociedade de consumo, com desigualdades cada vez mais evidentes e classes médias emergentes, mais endinheiradas, mais próximas dos centros de decisão, que desfilam diariamente os seus bens de consumo junto destes jovens. Então, esta mistura era explosiva. Há muito que se vinha alertando para estas questões e eram evidentes cantores bastante populares entre os jovens, como Jeremias Nogueira, ou depois, sobretudo, Azagaia, que cantavam em protesto contra este sistema de relações sociais, produtor de exclusão, e esta juventude já não, cada vez mais olhava para a Frelimo não tanto como aquilo, não tanto por aquilo que a Frelimo tinha feito no passado, mas por aquilo que ela não é capaz de fazer no presente, nomeadamente proporcionar serviços públicos decentes de transporte, de educação, de saúde e possibilidades de criação de emprego ou de apoios à atividade económica. E depois, quando tentam participar, a Frelimo ou o sistema cria os obstáculos à participação, desde obstáculos mais sedutores, através da cooptação de líderes, oferecendo-lhes, comprando os líderes ou até mesmo intimidando para eles desistirem. Então os jovens não tinham canais de participação, não tinham interlocutores que pudessem representá-los, apesar de constituírem a maioria da população deste país e apesar de poderem, através do voto, influenciar políticas públicas que os favoreçam, a verdade é que as eleições são descaradamente manipuladas e os jovens têm perfeita consciência disso, desde o processo de recenseamento até à eliminação das candidaturas mais assertivas e incómodas para o poder, até depois ao processo de campanha eleitoral, que é extremamente desnivelado, com o partido no poder a usar meios desproporcionais em termos de apoios, usando os apoios públicos do Estado e impedindo o trabalho da oposição, até depois ao próprio recenseamento, que é altamente sabotado e para beneficiar sempre o partido no poder, com casos até de províncias que ultrapassam os 100% de registro, 130% de registro, ou registro eleitoral massivo de cidadãos estrangeiros, por exemplo, no Zimbábue, invariavelmente favorecendo um determinado partido, que é o partido no poder, que depois tem as chamadas vitórias retumbantes, esmagadoras e asfixiantes, como eles próprios acabam por as caracterizar. Ou seja, o Venâncio Mondlane serviu apenas como ponte para uma revolta que já se previa que ia acontecer, só faltava um líder, né? Sim, portanto, o combustível estava a ser acumulado, um combustível altamente inflamado. E havia já inúmeras análises de organizações da sociedade civil que vinham alertando para este fenómeno. O Venâncio Mondlane foi a ignição, portanto, é apenas o indivíduo que capitalizou todo este descontentamento para proveito político. Ele conseguiu ir reciclar aquele discurso revolucionário muito dirigido ao povo de Samora Machel, deu-lhe uma versão evangélica e conseguiu, de alguma forma, ir ao encontro do coração desta juventude que quer alguém que confronte diretamente o regime e que não quer uma pessoa acomodada na oposição, acomodada nas suas
nas suas mordomias. Pelo contrário, quer alguém que confronte diretamente o regime e que tenha um discurso apelativo e que fale das condições concretas de existência da juventude. É isto que a população quer. A população quer que a Frelimo volte ao seu sentido marxista-leninista, no sentido de proporcionar, no sentido de regressar ao seu projeto libertador e redistribuidor, que já foi abandonado há décadas. E, portanto, o regime da Frelimo, a sua pergunta inicial é essa, que faz hoje 50 anos, a independência, faz este ano, no próximo ano faz 50 anos, é um projeto que o sonho de libertação, o projeto da Frelimo era a libertação do homem e da terra, e era de acabar com as injustiças, portanto, de promover um Moçambique mais livre, né? Sem discriminação racial. 50 anos depois, o que nós vemos é que aqueles que proporcionaram a independência hoje tornaram-se capitalistas, são acionistas de empresas, da banca, de minas, são proprietários de grandes áreas de terras e são bastante ricos, e as respectivas fortunas contrastam fortemente com a miséria geral que se vive neste país. Então acabou-se por reproduzir uma sociedade muito parecida com a sociedade que existia no tempo colonial. Então não surpreenda que um dos slogans que existe na rua é que queremos a independência agora do colono preto, depois da libertação do colono branco. A população hoje em dia pode ter um ensino precário, mas a população tem a escola da vida. E tem a escola da vida significa que tem a escola da existência diária. Quando perguntaram uma vez a Samora quando é que foi a primeira vez que ele tinha lido Marx, ele respondeu que a primeira vez que ele tinha lido Marx sentiu que estava a ler pela segunda vez. Então, esta população pode não ter feito estudos sobre o acesso a licenças mineiras, sobre terra ociosa, sobre isenções fiscais de grandes projetos, sobre toda a economia política da governação, mas eles conhecem a realidade porque vivem-na diariamente, vivem-na quando vão ao hospital e não são atendidos, porque os médicos estão em greve, vivem-na quando vão à farmácia pública e não têm medicamentos, têm que ir ao privado, vivem-na quando vão ao hospital e as operações, as cirurgias são adiadas porque faltam coisas tão simples como anestesiante, como catéteres, vivem-na quando são eles próprios que têm que pagar para ter direito a uma transfusão de sangue ou uma bombinha para asma, quando no hospital não existem estes mecanismos. Portanto, quando sentam no chão, numa sala de aula, numa zona onde se exporta madeira de primeira qualidade para países do Sudeste Asiático, e eles sentam no chão, quando vão a um centro, a uma unidade sanitária que não tem energia e as crianças nascem à noite e são os enfermeiros que têm que usar lanternas dos telemóveis para que as crianças, para ter iluminação, mas nesse mesmo distrito, a pouco mais de 2 ou 3 quilómetros, são extraídos pedras preciosas que são vendidas nos leilões no Sudeste Asiático por 30 milhões de dólares um rubi, mas as populações ali em volta não têm energia na unidade sanitária. Então, são estas contradições que a população vive diariamente e sabem a quem é que pertencem essas minas, percebem que não há transparência na gestão dos fundos oriundos das receitas dessas minas e que o Estado não capta receitas. Portanto, não existe uma capacidade de financiamento de um Estado social, porque toda esta acumulação primitiva de capital é feita à custa da expropriação do Estado. E estes movimentos são também porque o povo já não confia nas instituições do Estado. E sendo assim, como sair deste imbróglio? Não, isto é um grande imbróglio. Andou-se durante muitos anos
a fingir que o país era democrático e que as instituições eram confiáveis. Quando se vai para eleições, a Frelimo vai como se fosse para uma guerra, os fins justificam os meios, atinge vitórias com números estratosféricos que não são de forma alguma representativos da realidade e do sentimento da população. E depois, quando explicamos à população que através das urnas elas podem manifestar a sua vontade popular e depois através das urnas elas sentem que são defraudadas, estamos-lhes a retirar a única hipótese que elas têm de participação. Então as populações tão desgastadas com este sistema hoje não têm qualquer confiança nas instituições partidárias e estão a fazer pressão na rua porque sentem que é ineficiente fazer pressão nas urnas. Então, perante este braço de ferro que existe agora, no fundo, entre a população e a Frelimo, porque é o que está aqui em causa, a Frelimo está em luta com a população, o desenlace disto poderá ser, primeiro, aquilo que a gente esperava era que houvesse bom senso da parte dos líderes partidários e encontrassem um acordo para este imbróglio político, como falam. Mas tudo indica que não vai haver esse encontro, porque da parte da Frelimo continua-se a insistir na alegada credibilidade das instituições e do Conselho Constitucional, que tudo indica irá validar esta vitória da Frelimo, eventualmente reduzindo um pouco a percentagem da vitória. A segunda hipótese que existe é o Conselho Constitucional ter a coragem de anular estas eleições, ou mandar repetir eleições, ou reconhecer que estas eleições foram de tal forma fraudulentas, desde o processo de recenseamento até ao anúncio dos resultados, em que os editais são fabricados à última da hora, e, portanto, anula este processo, mas não é expectável que tenha essa ousadia política, até porque recentemente a Procuradora-Geral da República foi exonerada pelo Presidente da República e as pessoas alegam que terá sido em virtude aquele alegado parecer que a PGR enviou para o Conselho Constitucional e que depois vazou para o público e que aconselhava a anular as eleições. Portanto, foi uma atitude bastante ousada por parte da PGR, que levou depois à exoneração, numa altura em que o Presidente está de saída. Portanto, tomar estas atitudes estratégicas numa altura em que está de saída até levanta questões jurídicas que as pessoas nem estão a falar. Então, não se espera que o Conselho Constitucional traga grandes novidades, senão validar estes resultados, pelo menos considerando o histórico das decisões do Conselho Constitucional. Neste caso, temos um terceiro ator que poderá entrar em cena se a tensão nas ruas se prolongar, e tudo indica que sim. Hoje está a ser mais uma vez um dia bastante tenso. A estátua de Chipande, em Pemba, que estava em frente ao aeroporto, foi derrubada e está a ser passeada pela população, que se diverte numa catarse a tirar pedras e a bater com paus. Por todo o país assistimos ao povo, a população, a construir campas do Partido Frelimo. As crianças brincam a construir campas do Partido Frelimo nos respectivos bairros, simbolicamente traduzindo o enterro deste regime. As pessoas bloqueiam as estradas, grande parte das vias deste país estão bloqueadas, em inúmeras cidades deste país, inclusivamente na província de Gaza, que era o Frelimistão, portanto em Xaxai, Guijá, em Chocwe, mesmo em Macia, há fenómenos, em muitos destes casos, em muitas destas cidades, de queima, de incêndio, de sedes do Partido Frelimo, que era uma coisa que não era expectável há uns 4 a 5 anos atrás e que hoje é uma realidade. Então, com o aumento da tensão do poder na rua e da anarquia e do país
completamente disfuncional, considerando o impacto que isto tem na economia não só de Moçambique, mas também do Interland, pode acontecer que o exército mais republicano intervenha e reponha a ordem, entregando depois o poder, não sabemos a quem, dependendo de quem for fazer esse golpe, não é? É uma das hipóteses que pode surgir no caso de agravamento e persistência de uma situação caótica nas ruas. Depois há um quarto ator, que são as embaixadas, que permanecem atentas a esta situação e atentas a estes três aspectos anteriores, nomeadamente os líderes partidários e possibilidade de negociação entre si, o Conselho Constitucional e o acórdão que daí surgir e a intervenção militar para recuperar a ordem pública. Portanto, é provável que nos bastidores haja também movimentações. Portanto, está tudo imprevisível, não sabemos o que vai acontecer, é difícil imaginar cenários, tudo vai depender da intensidade dos próximos dias e de coisas imprevistas. Vamos imaginar que a polícia baleia, começa a disparar e há um massacre de crianças uniformizadas. Portanto, situações destas podem inflamar imensamente os ânimos e provocar depois uma escalada de violência que neste momento está muito difícil de controlar.